Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Começamos esta edição com atualizações do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira. Já são mais de 75 mil feridos e 20 mil vítimas fatais. Como já se passaram 72 horas, sem contar o frio intenso que faz nas regiões, a possibilidade de encontrar sobreviventes é cada vez menor. As equipes de emergência prosseguem com as buscas por milhares de pessoas presas entre os escombros. Mas o otimismo diminui por causa das temperaturas gélidas, que chegam a ficar negativas durante a noite, e a superação do prazo de 72 horas, considerado crucial para os resgates. O balanço não para de aumentar. Moradores das regiões castigadas pelos abalos sísmicos cobram mais apoio das autoridades turcas. Nós, civis, damos ajudas uns aos outros, mas não somos guindastes. Eu não posso levantar esses blocos de concreto. Eu sou mãe e meu coração dói. Mas ninguém escuta. Cadê o exército? Cadê o Estado? Onde estão a união e a solidariedade? O primeiro dos 2 terremotos de quase 8 graus de magnitude que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no início da semana aconteceu durante a madrugada, enquanto muitos dormiam. Dezenas de países, da China aos Estados Unidos, passando por Ucrânia e Emirados Árabes, enviaram ajuda à Turquia, que começou a receber equipes de emergência e material na terça-feira. Na quinta, o noroeste da Síria, controlado pelos rebeldes, recebeu o primeiro comboio de ajuda internacional através da passagem de fronteira de Bab al-Hawa, a única autorizada para o envio de apoio a partir do território turco. A União Europeia prepara uma conferência de doadores em março para mobilizar ajuda internacional para os 2 países. A Comissão Europeia incentivou os 27 membros do bloco a responder de maneira favorável a um pedido formal de ajuda pelo governo sírio, mas com vigilância para impedir o desvio de material. Em uma região com atividade sísmica recorrente, os terremotos de segunda-feira foram os mais violentos na Turquia desde 1939, quando um tremor provocou 33 mil mortes na província de Erzincan, no leste do país. Em 1999, um terremoto de 7,4 graus de magnitude matou mais de 17 mil pessoas. E diante de toda essa tragédia, assim como outros países fizeram, o Brasil enviou ajuda humanitária para a Turquia. Dezenas de agentes embarcaram na madrugada de hoje para se juntar a tantos outros voluntários que se mobilizam neste momento de dor e esperança. O avião da Força Aérea Brasileira saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, são 42 pessoas que estarão empenhadas em ajudar no resgate das vítimas. São 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e do Espírito Santo, além de médicos e agentes da Defesa Civil. 5 cães farejadores também foram enviados para colaborar na localização das vítimas do terremoto. O avião também transportava 6 toneladas de equipamento, tudo para ajudar nas buscas. O Ministério da Saúde doou 3 conjuntos de kits calamidade, que contêm em cada um 250 quilos de medicamentos e itens emergenciais. Eles têm capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de um mês. O terremoto aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira e atingiu 7,6 graus de magnitude. As buscas ainda continuam. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Após um caso confirmado de febre amarela no município de Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde deu início a ações de intensificação em vigilância e vacinação contra a doença na capital. O órgão recebeu alerta epidemiológico do governo de São Paulo em 27 de janeiro sobre o diagnóstico da doença em um adulto de 73 anos, não vacinado, que evoluiu com internação hospitalar. Na primeira etapa, a vacinação será reforçada na Zona Norte, que é considerado o maior local de risco caso o vírus faça a migração pelos corredores ecológicos, atingindo outras áreas com mais velocidade. E o governo federal limitou o desconto do valor mensal do empréstimo consignado e também determinou a redução dos juros para o financiamento. O governo federal limitou o desconto mensal de beneficiários do Auxílio Brasil que contratarem o empréstimo consignado. Assim, o valor máximo a ser contratado só vai poder comprometer 5% do benefício mensal. Quando foi lançado em outubro do ano passado, o maior valor do consignado era limitado a 40% do benefício mensal do Auxílio Brasil. A portaria também impôs limite para o número de prestações, a 6 parcelas ao mês. Antes, o número máximo de parcelas era de 24 mensais.
Outra mudança é em relação à taxa de juros, que não pode exceder 2,5% ao mês a partir de agora. Antes, a taxa era de 13,5% com cada instituição financeira, podendo adotar uma tarifa diferente respeitando esse teto. Para o cálculo dos empréstimos já feitos, eram considerados R$ 400 e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pagos para as famílias. Assim, o valor da parcela era de, no máximo, R$ 160. Com a mudança, o preço do consignado pode chegar a R$ 30. Na prática, antes o beneficiário podia ter, com o empréstimo, o valor total de R$ 560 no mês. Agora, o valor máximo chega a R$ 630. Em 12 de janeiro, a Caixa Econômica Federal suspendeu a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil para uma revisão completa de parâmetros e critérios. Para quem já havia contratado, nada mudou. As parcelas estão sendo debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. O índice oficial de inflação do país fechou janeiro em 0,53%. O resultado do primeiro mês do governo Lula ficou um pouco abaixo do que o mercado esperava e menor do que em dezembro. O que mais pressionou a quarta alta seguida da Selic foi o preço dos alimentos e das bebidas. Com isso, o acumulado em 12 meses está em 5,77%, mais do que o centro da meta que o Banco Central quer para este ano, que é de 3,25%. E olha só, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, até 2030, os setores da cadeia de construção vão investir 2 trilhões e 700 bilhões de reais, gerar mais empregos e investir em tecnologia para otimizar processos. Os investimentos, que equivalem a cerca de 530 bilhões de dólares, considerou o levantamento feito com 144 empresas e entidades mais dados do IBGE. De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a troca de informações e o diálogo com todos os elos que envolvem o setor são o caminho para aumentar a competitividade. Em 2021, o estudo apurou a existência de 23 mil empresas na cadeia de construção que geram 2 trilhões e 300 bilhões de reais de receitas líquidas. O setor paga 443 bilhões de reais em impostos e gera mais de 3 milhões e 700 mil empregos. E as vendas do comércio brasileiro caíram 2,6% em dezembro. Foi o pior mês do ano, mesmo em época de Natal, e o índice mais baixo desde 2016, incluindo o período da pandemia. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o maior impacto no resultado foi provocado pelos setores de super e hipermercados e produtos alimentícios. Apesar da segunda queda seguida, o comércio brasileiro cresceu 1% em 2022. Os itens que o brasileiro mais comprou no ano passado foram combustíveis, livros, jornais e revistas e remédios. E o que deixou para depois foram roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos. O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta, mas a nota do exame, além de ser usada para a bolsa de estudo, também oferece outros benefícios. Com o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o candidato ou já aluno pode fazer o uso de diversas formas. Por exemplo, no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, que seleciona estudantes para universidades públicas. O aluno pode mudar suas opções de cursos no sistema quantas vezes quiser ao longo do período de inscrição, tomando como base as notas de cortes parciais divulgadas diariamente. No ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino particulares, o candidato deve indicar, em ordem de preferência, até 2 opções de curso e monitorar a nota parcial para aqueles cursos. Já no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que paga 50% ou 100% das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas. O candidato deve ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos e ter participado de qualquer edição do Enem desde 2010.
Já as instituições privadas usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. E, por fim, a nota do Enem também permite que o candidato estude em uma faculdade fora do Brasil, sendo que, em alguns casos, a instituição internacional exija que o interessado passe pelo processo seletivo local. O MEC tem acordo com países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. São muitas vantagens em prestar o exame. Para saber como foi o seu desempenho em 2022, basta entrar na página do participante e fazer login com CPF e senha cadastrados no sistema. Eu fico por aqui. Mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de noite para você. Tchau.